Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos que meu canal ele fala sobre superação, sobre restauração pessoal. No ano de 2022, eu sofri a dor de uma separação, foi muito doloroso. E eu tive que lidar com aqueles sentimentos, todos aqueles sentimentos que você que está passando por isso agora sabe que a gente tem que enfrentar, a gente tem que passar, né? Não tem como a gente não passar por essas coisas. A minha avó já falecida, né? Ela falava uma frase que na época eu era pequena e eu não me importava muito, nem me atentava muito para isso, mas ela falava assim: quando a gente tem que passar por uma dor, por uma provação, ninguém passa por nós, nós temos que passar. Então são sábias palavras de uma senhora bem idosa que mal sabia ler e escrever, mas que essas palavras ecoaram no meu coração até no dia de hoje. E eu aprendi com isso e hoje eu compartilho algumas histórias nas quais eu passei, que eu sobrevivi, que eu superei, que eu consegui passar por esse deserto. Algumas pessoas falam que eu passei por isso muito rápido, eu não acho muito rápido, porque a cada dia que a gente está nesse sofrimento parece uma eternidade. Na verdade, eu fiquei durante um ano mesmo, né, na sofrência, sofrendo muito, com muitas dores psicossomáticas. Teve um momento da minha vida que eu achei até que eu estivesse com uma doença muito grave, porque a minha dor emocional foi tão grande que ela começou a refletir no meu corpo também. Mas hoje eu estou aqui para mostrar para você que através de Jesus Cristo, que foi o primeiro que me estendeu a mão e foi o único que me ajudou a sair desse lugar. É claro que eu fiz a minha parte, eu tive a ajuda de pessoas que eu permiti que essas pessoas me ajudassem, porque teve um momento que eu quis me isolar, teve um momento que eu quis ficar na minha casa, que eu tinha vergonha de sair na rua, que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, tinha vergonha que as pessoas soubessem daquilo que eu estava passando. Então foi um período de mais ou menos um ano, mas eu não tinha como não sair de casa, porque eu tinha que comprar as coisas na rua para minha sobrevivência, né? Porque eu precisava me alimentar. Mas enfim, foi um período de um ano que eu passei, muito doloroso, e após um ano eu decidi que eu não iria ficar mais ali. É claro que entre esse processo de decisão e o processo de cura existe um abismo enorme, existem muitas histórias, existem muitas coisas que a gente não tem como mensurar, né? Que isso é muito pessoal. Mas o fato é que eu passei, estou aqui para falar para vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi até essa semana. Eu não sei se você conhece essa história de uma enchente que houve no estado do Brasil, não sei se foi em Belo Horizonte, que essa enchente que deu de repente e ela foi muito volumosa, a água, né, a correnteza, ela foi muito volumosa e acabou arrastando um rapaz que estava passando de bicicleta. E nesse momento que esse rapaz estava passando, ele foi arrastado pela correnteza, as pessoas não tinham como ajudá-lo, porque ele estava sendo levado muito rápido e as pessoas que estavam ali presenciando aquilo começaram a gritar para ele: solta, solta, solta a bicicleta, solta. E ele não queria soltar a bicicleta e ele conseguiu se agarrar em um poste. Em um dado momento ele se agarrou em um poste e ficou segurando a bicicleta com a mão e o braço ele ficou segurando o poste, né? E as pessoas gritaram para ele: solta, solta. Ele não queria soltar de jeito nenhum. E infelizmente próximo dele tinha um bueiro, que aquele bueiro estava puxando toda a água para aquele lugar e ele acabou sendo arrastado por aquela correnteza para dentro do bueiro. E a moral da história: se ele tivesse soltado a bicicleta, ele teria salvado a sua vida, né? Ele se agarrou a uma coisa material, a gente não sabe quais foram as circunstâncias que ele comprou, ou quais foram os sacrifícios que ele fez para ter aquela bicicleta, mas com certeza não valia o preço da vida dele. E trazendo essa história que eu estou falando para vocês, fazendo uma comparação dela com a Bíblia, quando Davi ele foi guerrear com o gigante, que é uma história muito famosa, que todo mundo conhece, pelo menos a maioria de vocês conhecem, a primeira coisa que Davi fez, que ele perguntou para o rei Saul, o que eu vou ganhar com isso, né? Antes dele entrar nessa guerra, né? E ele assim foi, né? Porque o rei Saul prometeu para ele que ele iria ganhar a mão da filha dele, que ele iria ganhar alguns benefícios do reino. Aí sim ele foi para a guerra e guerreou lá contra o gigante, sendo vencedor, né?
Então, o que, que eu quero fazer uma comparação com você com essas duas histórias? Antes de você entrar numa batalha, antes de você entrar numa guerra, você tem que se perguntar o que, que eu vou ganhar com isso, para ver se vale a pena você entrar nessa. Porque, fazendo uma comparação com o rapaz, que eu acabei de falar para vocês da bicicleta, o que, que ele ganhou com aquilo ali? Ele se segurando, né, naquela bicicleta. Infelizmente não ganhou nada, perdeu tudo, a bicicleta, perdeu a própria vida. Então, às vezes é assim que acontece com a gente, né? As lutas que eu passei, as coisas que eu passei, as decepções, eu fui sempre me perguntando para mim mesmo, o que, que eu vou ganhar com isso? E a cada dia eu fui eliminando essas questões, fazendo essas perguntas e fazendo raciocinando em relação a essas questões. Como, por exemplo, entrar em atrito com a pessoa, né? Brigar, fazer questão de coisas que a pessoa sabe que ela tem a responsabilidade de fazer. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui o brilho do notebook, isso. Então, o que que aconteceu? O que que acontece, né? A gente às vezes se agarra a certas situações e a certas coisas e a gente não imagina o peso que aquilo ali vai causar pra gente. A gente não imagina que aquilo ali vai causar a nossa morte espiritual, a nossa morte emocional. Porque às vezes não vale a pena, não vale a pena a gente entrar em situações que nós já sabemos que vai dar em confusão, que vão fazer com que as nossas emoções elas fiquem mais e mais afloradas. A gente já não vai conseguir dar respostas positivas em relação às coisas que a gente sente, às coisas que a gente faz. Então a gente começa a entrar no ciclo vicioso de querer provocar, de querer stalkear, de querer saber se a pessoa está melhor do que a gente. E às vezes a gente começa a direcionar a nossa vida para isso, esquecendo de viver a nossa própria vida. Eu não cheguei muito a esse ponto. Confesso para vocês que curiosidade eu tive. Quem é que não tem curiosidade, né? Quem é que não tem curiosidade de querer saber como que a pessoa está, se a pessoa está melhor com a outra do que com a gente, se a pessoa está se dando bem, se ela está feliz. Essa questão da felicidade já é um outro assunto, porque a gente sabe que não há felicidade no pecado. Mas quando a gente está tão dolorida, tão cheia de dores, a gente acha que a pessoa está maravilhosamente feliz e a gente está ali num poço de infelicidade. Às vezes eu também tinha essa sensação, mas eu não fiz muito como é que eu vou dizer, essa pesquisa de campo, né? Eu não perdi muito meu tempo para isso, porque eu percebi que eu estava adoecendo. Eu percebi que se eu não cuidasse de mim naquele momento, não teria ninguém para cuidar de mim, porque quando acontece essa questão da separação, a gente tem que olhar para quem ficou. Eu sempre falo, no meu caso ficaram os meus filhos, e meus filhos também ficaram tristes com a situação, e eu tinha que cuidar de mim, porque eu já não estava conseguindo nem cuidar deles. Então eu comecei a analisar. Não digo que friamente, mas eu comecei a analisar os pontos positivos e os pontos negativos em relação a esse cuidar do outro, né? Porque eu vi que eu cuidando de mim eu faria um bom negócio. E comecei a estudar. A minha mente na época eu só pensava na situação, por que tinha acontecido, o que eu tinha feito, por que eu não percebi que no caso ele estava, né, já entrelaçado lá, né, no pecado, já estava caminhando para poder ir morar com essa outra pessoa, porque ele não foi de repente, mas também não levou um tempo, né? Aquilo ali já estava no coração dele, porque ele tinha se envolvido com essa mulher algum tempo atrás, mas eu também fui negligente com a minha relação com ele. Eu fui autoritária, ele não é 100% culpado, eu não sou 100% culpada, nós temos a nossa culpa, metade, mas eu sempre falo que a minha parte eu resolvi cuidar. Então eu resolvi não entrar nessa de ficar pensando muito, apesar de que a nossa cabeça ela não registra muito isso, a gente não consegue definir muito bem isso. Então eu mergulhei nos estudos, eu procurei entender o que estava acontecendo comigo, não só na minha parte emocional, mas na minha parte espiritual também, porque Satanás ele é oportunista, e quando ele vê que a gente deu abertura para fazer coisas que não são relacionadas a coisas de Deus, ele entra mesmo e ele começa a fazer festa. Eu tive muitas experiências, festa negativa, né? Eu tive muitas experiências espirituais nessa época,
E Deus, ele revelou-se profundamente no meu coração, porque eu busquei mesmo. Eu estava totalmente perdida, porque essa situação, ela já tinha acontecido comigo uma vez. E como eu sempre falo, né, perdão, eu não, da primeira vez que aconteceu, eu não perdoei, ele não se arrependeu, sendo que no nosso relacionamento, né, desde quando nós nos relacionamos a primeira vez não, assim que nós nos relacionamos, nós nos casamos e tivemos filhos. Eu me apaixonei por uma outra pessoa, eu falei para ele nessa época, eu me envolvi com outras pessoas, tudo isso estando casada. Então, assim, para chegar a esse nível que chegou de separação, é muita água que passou debaixo da ponte. Não foi só, ele foi um cachorro, ele foi um canalha, te abandonou, largou você com seus filhos e não quis saber de nada. Não foi assim. Então, por isso que eu faço muita questão de falar para você que está me ouvindo, você seja homem, seja mulher, comece a analisar o ponto-chave que fez com que você rompesse esse relacionamento com a pessoa ou a pessoa com você, porque às vezes você está vendo aqui também, foi você que saiu do relacionamento e você quer a restauração, né? Às vezes é isso que está acontecendo, às vezes a pessoa, você continuou, né? Às vezes, às vezes é o contrário do que eu estou falando aqui, né? Às vezes é você que saiu e quer que esse casamento de volta, né? Mas o meu caso, eu sempre gosto de frisar para você que é restauração pessoal. Eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da aliança que o homem faz com Deus e os dois fazem com Deus, né? Mas que são um cordão de 3 dobras. Mas eu gosto muito de falar de restauração pessoal. Eu vivi essa restauração pessoal porque eu tive que descobrir essa verdade em mim através de Cristo. Eu tive que me restaurar nele, eu tive que saber quem eu era nele, eu tive que pegar a responsabilidade, não a culpa daquilo que eu tinha feito também. Então eu comecei a colocar isso tudo num pacote, comecei a jogar a responsabilidade para cima de mim, porque era muito fácil eu falar para as pessoas, né, mal dele, porque ele foi um canalha, ele foi um cachorro, ele fez isso e fez aquilo, até que no início a gente, como está muito confusa, né, com relação de tudo que está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente tem que dar uma resposta imediata para as pessoas que estão ali querendo saber o que está acontecendo, porque como a gente saía muito aqui na cidade onde eu moro, as pessoas já começaram a não me ver com ele. Então começaram a perguntar, e você sabe que essas coisas, elas é igual pólvora, né? As pessoas, elas compartilham logo, elas perguntam logo, sabem logo, né? Quando a gente quer falar uma coisa que seja para divulgar realmente, é o maior sacrifício, mas quando se torna uma fofoca é muito rápido. Então, assim, eu fiquei muito envergonhada em relação a tudo que aconteceu, então eu tive que soltar aquilo, eu tive que não aplicar o famoso deixa aí, como as pessoas falam, né? Porque é muito fácil você falar, deixa aí, sendo que você tem uma história. No meu caso, era uma história de 28 anos, com filhos, né? Muitas histórias tristes, mas também nós tivemos alguns momentos bons. Mas para eu conseguir deixar de fato, né, ele viver a vida dele do jeito que ele escolheu, né, respeitar a vontade dele, né? Eu fiz logo isso de imediato, porque eu vi que eu estava me preocupando, né? Comecei a me preocupar muito com a vida dele. Se ele ia voltar, o que ele ia fazer, o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo no mês do nosso aniversário de casamento, no dia dos namorados e no dia do aniversário dele. Então, isso realmente no primeiro ano, eu tive que lutar contra isso e aos poucos isso foi diminuindo, porque realmente eu comecei a cuidar da minha vida. Então, às vezes você tá aí, né, não consegue se apegar, não consegue, tá calor aqui, não consegue. Eu tive que fechar a janela porque tá muito vento aqui. Então, às vezes você tá falando pra mim, olha, mas eu não consigo parar de olhar, eu não consigo parar de saber se ele tá bem, como por exemplo, a moça que, né, que meu esposo tá, né? Eu falo ainda meu esposo porque o divórcio não saiu, é uma moça mais nova do que eu. Então, assim, a gente tem aquela curiosidade, né? Mas graças a Deus que para honra e glória do Senhor, eu falo para você,
eu consegui abreviar esse tempo, porque eu vi que era um caminho que não estava me levando a lugar nenhum, e eu estava travando a minha vida. E depois desse tempo eu comecei a dedicar meus estudos. Eu tinha feito há muito tempo atrás várias e várias faculdades, nunca terminava curso, sempre trabalhando, e nesse inteirinho eu me formei como terapeuta integrativa. Hoje eu faço minhas pós-graduações, estou fazendo doutorado e mestrado também. Hoje Deus abriu portas para mim de emprego, porque quando ele saiu de casa nós trabalhávamos juntos, e eu fiquei praticamente sem uma fonte de renda, né? Eu tive uma ajuda especial de uma pessoa da minha família, que me ajudou a me manter durante esse tempo, até eu me reerguer, e eu fui dando espaço para que Deus pudesse trabalhar na minha vida. E hoje, curada, para a honra e glória do Senhor, que eu falo isso para você. Eu tô aqui para falar para você que tem como você sair desse lugar. É só você abrir a sua mão, largar aquilo que não está te acrescentando nada, como a história que eu contei no início da bicicleta, né? O rapaz, ele tinha uma vida pela frente, poderia trabalhar, comprar uma bicicleta igual, melhor, ou talvez uma bicicleta inferior, mas infelizmente por ele não ter soltado aquilo ali, ele acabou perdendo a vida dele. Às vezes você pode também estar nesse nível de não conseguir soltar, não conseguir parar de ver, e você tem que se perguntar, como o Davi se perguntou, o que eu vou ganhar com isso, né? E eu me perguntei, o que eu vou ganhar com isso? E eu, naquela hora, eu não estava ganhando nada. Pelo contrário, eu só estava perdendo a minha dignidade, estava perdendo o meu tempo de vida, perdendo a minha saúde, só estava tendo perdas. E eu tive que refletir realmente para ver se eu queria continuar tendo essas perdas. E foi quando eu me direcionei, me posicionei como uma serva de Deus, como uma mulher de Deus, como mãe, como uma profissional. E hoje eu consigo ajudar outras pessoas também através da minha história, do meu testemunho. E esse é o vídeo que eu fiz para você hoje. Se você não consegue soltar aquilo que está prendendo você, que está te arrastando para o fundo do poço, peça forças a Deus, eu sei que Ele vai te ajudar. Hoje eu sou uma testemunha viva. Achei que eu nunca tivesse a oportunidade de falar isso, que eu nunca teria a oportunidade de falar isso, porque a dor é muito grande. Só quem passa que sabe que é um inferno astral, é um inferno emocional. Você parece que literalmente não vê saída. Na verdade, você não vê saída, você não vê solução, você só vê problema. E junta problema de saúde, junta problemas que parece que esses problemas vão fervilhando igual como é que eu vou dizer, aquele gelo seco, né, que sai, então só vai saindo os problemas e não vê solução. E eu tô aqui para mostrar para você que tem solução sim, e que a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é mergulhar na palavra de Deus, crer que Jesus pode tirar você daí. É um fundo de poço que somente Ele alcança, somente Ele vai estender a mão para tirar você daí, mas Ele providencia pessoas, situações que vão te ajudar também, mas você tem que estar acessível a isso, você tem que se permitir ser curada. E eu creio que em nome de Jesus esse vídeo vai te ajudar a fazer você entender que você precisa sair desse lugar, mas se você não tem força, você peça ao Senhor para te ajudar a sair desse lugar, porque Ele vai te ajudar a sair. Eu creio. Ele fez comigo, por que Ele não vai fazer com você? Então, homem, mulher que está nesse deserto, começou agora, talvez você está um mês, ou como relatos que eu acabei de ouvir, 2 anos. Eu estou 3 anos no deserto, mas só que eu já estou em outra fase do deserto, né? Isso aconteceu em 2022, olha só quantas coisas eu fiz, quantas coisas Deus foi me trazendo de oportunidades, e quantas bênçãos que Deus fez na minha vida. E eu posso hoje compartilhar com você. Então, não é o tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus na sua vida. Então, enquanto isso não acontece, se acontecer ou não, isso aí já não é da nossa conta, é da conta de Deus. Vive a sua vida e se pergunte sempre, vale a pena eu ficar parada nessa situação? O que eu vou ganhar com isso? E mãos à obra. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida, assim como Ele fez na minha vida e continua fazendo também. Amém? Até o nosso próximo vídeo, compartilha, marca aí quem você quiser marcar, fale para as pessoas, olha, eu estou acompanhando uma moça, o nome dela é Roberta. Uma moça não, uma jovem senhora, vamos dizer assim, né? Ela passou pelo deserto e ela dá muitos conselhos bons, ela é uma serva de Deus, ela tem fé em Deus, ela acredita que Deus pode curar, então é ela que eu vou seguir, porque eu sei que o que vem da boca dela vem através do Espírito Santo.
do meu coração para o seu coração. Amém? Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.